Vamos lá, galera! Hoje é terça-feira e terça-feira é dia de quê? Concurso público aqui no Matemática Objetiva. É isso aí. Toda terça e toda quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube, tá? Do Matemática Objetiva, a gente vai estar trabalhando o concurso público, tanto eu quanto o professor Alex, ok? Toda terça e toda quinta, hein? Alô, concurseiros! Eu coloquei aqui já de cara 3 concursos que estão em muita alta, né? Nós estamos aí em meados de agosto, tá? E esse segundo semestre de 2020, teremos esses 3 concursos aqui. Lembrando que esses 2 primeiros eles foram adiados, né? Eles tiveram, na verdade, eles foram suspensos temporariamente, mas muito provavelmente eles serão confirmados, essas provas serão datadas agora no segundo semestre de 2020. Então você que vai fazer a prova da Polícia Civil do Paraná e vai fazer a prova do DEPEN, muita atenção aqui no nosso canal do YouTube, sempre lembrando, toda terça e toda quinta, muita resolução de questões, principalmente desses grandes concursos, né, que estão realmente aí dominando o cenário. E vale sempre lembrar, o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, um concurso aqui com a cara de concurso federal, hein? Quem já olhou o edital sabe o quanto esse concurso está encorpado em relação ao seu edital. Por isso, a gente vai ter que trazer muitas questões, vai ser muito legal. E é claro, a gente não pode deixar de trazer muitas questões da Polícia Federal, né, gente? Na plataforma do Matemática Objetiva, bem fresquinha essa notícia. Essa semana a gente começou a nossa turma da Polícia Federal. E a primeira aula vai ser exatamente o nosso tema da nossa videoaula de hoje, as proposições. E uma coisa muito legal, bem legal se destacar. DEPEN, Polícia Civil do Distrito Federal. E muito provavelmente, não vou nem falar da Polícia Federal, o DEPEN e o da Polícia Civil do Distrito Federal, a banca CESP e Sebrasp, ok? E outra banca sensacional que a gente vai trabalhar muito é a UFPR, né? A UFPR, que é a banca do concurso da Polícia Civil, outra banca histórica, né? Uma banca muito interessante, ou seja, só vai ter questão de primeira linha. Polícia Federal vai depender da confirmação da banca, tem uma grande chance de ser o Sebrasp, né, tradicionalmente. Aliás, o último concurso de 2018 foi, né, o Sebrasp, então vai ser muito legal. Outra coisa, professor, mas eu não vou fazer nenhum desses concursos, né? A gente vai aí no comentário dos nossos vídeos e pede, professor, pode fazer questões da banca tal, eu vou fazer o concurso para tal lugar. Manda que nós vamos trazer. Gente, quem manda aqui no repertório do nosso canal são vocês. Então entra no comentário, essa interação é muito importante. E também é sempre muito legal lembrar, né, gente? Tanto eu quanto o professor Alex Ramoa, nós vamos trazer muita coisa legal, mas a gente precisa exatamente desse retorno, dessa interação. Então se inscreve no nosso canal, tá? Isso vai ser muito importante. Curta os nossos vídeos, porque quanto mais a gente tiver esse retorno, mais material, mais questões, muita coisa legal a gente vai poder trazer aqui para vocês, tá bom? Nós estamos falando de concursos de peso, vai ser um segundo semestre muito cheio, muito interessante, com muitas coisas legais, muita informação de qualidade, conceitos, resoluções de questões, enfim. Tá? Acompanha aí a gente porque vai ser muito legal. Toda terça e toda quinta é o dia de concurso público aqui no Matemática Objetiva. Beleza? Vamos ao trabalho? Bem, e o nosso tema, como eu já tinha falado, vão ser as proposições, que aliás é a primeira aula que está lá na plataforma, tá? Gente, a plataforma do Matemática Objetiva tem uma preparação muito especial para quem quer ingressar nessa turma da Polícia Federal. Lembrando que nós temos turmas aí que o DEPEN também, o da Polícia Civil, a gente vai, provavelmente agora a gente vai reabrir, né? A gente está reabrindo uma turma do DEPEN, enfim, dá um confere lá, www.matematicaobjetiva.com, é uma plataforma muito completa, vai fazer vestibular, o pessoal de vestibular tem a parte lá do vestibular, e temos a outra parte de concurso público, ok? E aí,
essa turma aqui, uma turma que iniciou agora, bem legal. Zimmermann, quero entrar agora para fazer parte dessa turma de raciocínio lógico. Lembrando que nós vamos pegar aqui também estatística, hein? Todo mundo sabe que os editais, aliás, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, tem estatística. A gente vai trazer aqui para o YouTube material gratuito para vocês. Mas se você quiser entrar na nossa plataforma e quiser fazer parte, né, das nossas turmas, e principalmente agora, ó, fresquinha, turma da Polícia Federal, de raciocínio lógico e estatística, entra lá porque vocês vão ver, ó, aula conceitual de proposições, depois vai ter uma lista de exercícios online e todos os exercícios com gabarito comentado. Tem a apostila também em PDF, e aí depois de tudo isso, se você ainda tiver alguma dúvida, você vai entrar na nossa monitoria. Gente, aluno do Matemática Objetiva não fica com dúvida, ok? Então, muita coisa legal aqui no canal do YouTube. E se você quiser fazer parte de uma turma, tá, com todo o conteúdo de raciocínio lógico, estatística, semana a semana, com muito material bom, exercícios com gabarito comentado, dá uma entrada na nossa plataforma que vai ser muito legal, tá bom? Então, eu vou resolver aqui com vocês algumas questões, inclusive que a gente vai estar pegando lá da plataforma, ok? E tema proposições, que é a primeira aula do curso de raciocínio lógico. Vamos nessa? Então vamos lá, vou resolver uma questão muito legal. Aliás, a grande maioria das questões de proposições são muito legais, né, gente? Eu sou suspeito para falar porque eu adoro as questões de proposições. E uma coisa muito importante, hein? Não subestime. Ah, professor, mas é aquela matéria logo no início de raciocínio lógico. Pô, não deve cair, quando cai é mole, ó. Muito pelo contrário. Umas questões muito interessantes aí, tá? Vamos fazer essa questão do Sebrae, CESP, ok? Antigo Sebrasp, né? Eu vou estar sempre aqui falando com vocês CESP Sebrasp, tá? Que aí vocês já sabem do que é. Antigamente falava CESP, agora é Sebrasp, enfim. CESP Sebrasp. A questão diz o seguinte: entre as frases apresentadas a seguir, identificadas pelas letras A E, apenas duas são proposições, ok? Vamos à primeira. Pedro é marceneiro e Francisco é pedreiro. Perfeito, nós temos uma proposição composta. Gente, Pedro é marceneiro, tem até o verbo ser aí. Então temos a primeira proposição simples. E, que é o nosso conectivo, é a nossa conjunção. Tá? O conectivo liga as duas proposições. E Francisco pedreiro, ou seja, o Francisco pedreiro passa a ser a outra proposição. Logo, percebam vocês que está implícito aí o segundo verbo, mas nós temos duas proposições ligadas por um conectivo. Tudo bem? Então, essa primeira é sim uma proposição. Beleza? Adriana, você vai para o exterior nas férias? Gente, essa é mole. Pergunta nunca é proposição. Lembrando, o que é proposição mesmo, professor? Toda oração declaratória, toda sentença que pode ser julgado verdadeiro ou falso. Se é uma pergunta, você não vai ter como julgar verdadeiro ou falso uma pergunta. Imagina eu chego para você e falo assim, qual é o teu nome? Aí alguém chega e fala, pô, julga se é verdadeiro ou falso. Você vai falar assim, como assim? Não tem como você julgar verdadeiro ou falso numa pergunta. Então a letra B não é uma proposição. Letra C, que jogador fenomenal. Gente, isso é uma exclamação. Não tem como você julgar verdadeiro ou falso numa exclamação. Também não é, então, por enquanto, só a letra A é proposição, tá? E o problema está dizendo que são duas. Vamos verificar, hein? Letra D. Todos os presidentes foram homens honrados. Temos uma proposição aí? Temos. É sempre meio perigoso, né? Porque a gente fica meio preocupado com sentença aberta, né? Sentença aberta é aquela que tem o sujeito oculto. Mas aí, no caso, a gente vai poder dizer, vamos considerar que são todos os presidentes do país, né? E foram homens honrados, enfim. Lembrando, gente, a gente não precisa fazer o julgamento de certo, errado, verdadeiro ou falso aí não, tá? Basta, para ser proposição, basta poder ter o julgamento. Tá bom? Se eu chegar e falar assim, o Vasco é o melhor time do Brasil. Gente, isso é uma proposição? Interessa se a proposição é verdadeira ou falsa? Na sua cabeça você já está respondendo se é verdadeiro ou falso isso, é ou não é? Mas não interessa.
muitas das vezes essa proposição, você nem vai saber. Tem várias questões de concurso que vai pegar um trecho da Constituição na prova, né, de matemática, lá de raciocínio lógico, vai jogar uma parte da Constituição e só vai perguntar se aquilo é uma proposição. Tu não vai ter a mínima ideia se aquilo é ou não é, mas você sabe que aquilo pode ser julgado verdadeiro ou falso. Deu para entender? Então é isso. Vamos lá. Então todos os presidentes foram homens honrados? Isso pode ser julgado verdadeiro? Isso pode ser julgado ou como falso? Então é uma proposição. E a última, hein? Por enquanto, nós temos duas proposições. Por enquanto está batendo o que o enunciado lá falou. E a letra E diz: não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Opa! Essa frase é imperativa, né? Quando você chega e fala assim, não deixe de resolver, é uma orientação que você está fazendo, você não tem como julgar verdadeiro ou falso. Logo, essa aí não é uma proposição, mas o gabarito dessa questão é certo, porque realmente o enunciado falou que tinha duas proposições e nós achamos essas duas proposições, que foi a letra A e foi a letra D de dado. Beleza? Vamos lá, mais uma belíssima questão de proposições, questão do Banco do Brasil, gente, questão CESP. Sempre uma bela questão. Vamos lá. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Opa, vão vir 5, ele quer 3. Já sei difícil ter 3 aí, hein? Vamos tentar ver? Vamos lá. Primeira, a frase dentro destas aspas é uma mentira. Essa é uma das mais difíceis que tem, gente. Essas são as famosas, atenção, assista a nossa aula, tá? Vai lá na plataforma, uma aula conceitual bem completa de todos os casos que são proposições, que não são proposições, tá? Porque não adianta só você saber se é proposição ou não. Tem questão que vai perguntar simplesmente, não é proposição, mas é uma sentença. Essa sentença é o quê? É aberta? Essa, por exemplo, a gente chama de autodeclarativa. Quando você faz referência à própria frase, ela é muito perigosa. Não vai caber o julgamento verdadeiro ou falso por um motivo bem simples, vai cair em contradição. Quando você diz, essa frase é uma mentira, se você julgar falso, ela vai acabar sendo verdadeira, e se você julgar verdadeira, vai acabar sendo falsa. Então, toda vez que tiver uma frase, né, que estiver citando ela mesma, dizendo que ela é uma mentira, que essa frase é falsa, todos esses casos, você simplesmente vai lembrar que é o caso de autorreferente e essas questões não vão caber não vão caber o julgamento verdadeiro ou falso. Por quê? Porque essas frases sempre caem em contradição. Testa aí, tenta botar verdadeiro, tenta botar falso, que vocês vão ver a contradição que cai, tá bom? Então, autorreferente nunca é proposição. Segunda, a expressão x mais y é positiva, não é proposição. E aqui a gente só não diz que não é proposição, a gente diz por quê. A expressão x mais y é positiva é uma sentença aberta. Tem sujeito, tem elementos ocultos. Só depois que a gente determinar o valor de x e o valor de y que a gente pode dizer se é positivo ou não. Tranquilo? Então, por exemplo, você está fazendo a soma de 2 valores inteiros, vai depender, para você avaliar se o resultado é positivo ou negativo, tem que avaliar o sinal da primeira, tem que avaliar o sinal da segunda, para aí sim poder julgar. Está em aberto isso, então isso não é proposição, é sentença aberta. Terceira, o valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Gente, proposição. Professor, é proposição por quê? Porque pode julgar, cabe o julgamento verdadeiro ou falso. Não interessa se é verdadeiro ou falso, tudo bem? Quem sabe um pouquinho de matemática, um pouquinho de aritmética, vai perceber que isso é falso, porque raiz de 4 é 2, 2 mais 3 dá 5, não 7. Mas o que importa aí é a proposição, é dizer se é proposição ou não. Então, é também, aliás, é a primeira, né? É a primeira que é proposição, as duas primeiras não são. Vamos lá, a quarta proposição. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Gente, pode não saber nada de futebol, né? Não interessa julgar se isso é verdadeiro ou falso, mas cabe o julgamento verdadeiro ou falso? Cabe, com certeza é falso, hein? Pelé fez muito mais de 10 gols pela seleção brasileira. Logo, nós podemos dizer que isso é uma proposição. Tá em 2. O enunciado falou em 3. Se a última for, é certo.
Se a última não for, é errado. Mas aí vai ser tranquilo, gente. Essa última proposição é pergunta. A pergunta é: o que é isso? Gente, o que é isso, na verdade, é uma sentença interrogativa. Pergunta não é proposição. Nunca cabe um julgamento verdadeiro ou falso numa pergunta. Logo, gabarito dessa questão: errado. Está errado o enunciado, né? O julgamento, a proposição, na verdade, né? O enunciado falou que tinha 3 e a gente só achou 2, então está errado esse item, beleza?